Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais um resumindo evento, ou melhor, o último resumindo evento do ano. No caso, esse resumindo evento aqui vai contar histórias dos 3 primeiros jogos de Mortal Kombat. Eu gostei muito daquela ideia de, pegar uma história que eu fiz lá no Sonic Colors e do Sonic Mania e juntar num vídeo só pra fazer uma história um pouco mais grandinha e tal. E eu pensei, por que não repetir sucesso com a história dos 3 Mortal Kombat, que estão em histórias muito simples e fáceis de contar. E bem, aqui estamos. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E bom, explicando rapidamente o que é o torneio do Mortal Kombat, basicamente é o seguinte. Antigamente existia vários reinos de Mortal Kombat. E esses reinos, que são basicamente outras dimensões, estavam invadindo uns aos outros. Mas um acabou se destacando, sendo ele Outworld, ou Exoterra, se você está falando em português. E esse reino específico era liderado por Onaga, que acabaria sendo morto e envenenado por um de seus lacaios mais traiçoeiros, que no caso era Shao Kahn. Shao Kahn tomou esse reino e começou uma mega invasão contra os outros reinos. Os deuses ancestrais, vendo isso, decidiram criar o torneio Mortal Kombat, que basicamente faz o seguinte: caso alguém ganhe os 10 torneios do Mortal Kombat, essa pessoa tem o direito de anexar o outro reino. Os deuses ancestrais acharam que ninguém ia conseguir fazer isso, só que eles estavam muito enganados, porque Outworld estava quase conseguindo isso. Até que no seu nono torneio, um grande campeão da Terra, conhecido como Grande Kung Lao, chegou no torneio e derrotou o campeão de Outworld, fazendo com que a paz cegasse no Mortal Kombat. Por um tempinho, porque no próximo Mortal Kombat um campeão chamado Goro chegou lá e matou o Grande Kung Lao. Com isso, Outworld começou a dominar novamente o torneio, e não só isso, como a Terra estava pronta para ser invadida, faltava apenas um torneio. E é nesse último torneio que surge a esperança da Terra, conhecido como Liu Kang. Um jovem monge que tinha um poder extremamente poderoso que foi escolhido pelo grupo dos Shaolins da Lotus Branca para participar do torneio e defender a Terra no Mortal Kombat. Além do Liu Kang, outros personagens que também tiveram uma grande participação no torneio foi Sonya Blade, uma agente especial que veio atrás de Kano, que é um perigoso bandido, que também era um dos personagens jogáveis no game. Sub-Zero, o ninja com poderes de gelo do clã Lin Kuei. O Scorpion, que era o espectro vingativo do clã Shirai Ryu, que tinha sido aniquilado por supostamente o clã Lin Kuei. O astro de TV Johnny Cage, que estava no torneio para provar que ele realmente é um lutador e não apenas uma fraude. E também tinha o Raiden. Só que o Raiden, ele não luta diretamente no torneio, até porque como um deus protetor do plano terreno, ele não poderia participar ativamente no torneio. E por uma decisão muito esquisita dos desenvolvedores, ele ainda assim é jogável, mas enfim. Eles participariam no torneio, mas não sabe ao certo quais foram as lutas que aconteceram, com exceção de 3 lutas. A primeira sendo o Scorpion vs Sub-Zero, no qual o Scorpion acaba matando o Sub-Zero. Ou melhor, ele acabaria matando o primeiro Sub-Zero, já que existe 2 Sub-Zeros, o Bi-Han, que era o primeiro, e o Kuai Liang, que seria o segundo. No caso, ele matou o Bi-Han. Mas enfim, as outras 2 lutas confirmadas foram Liu Kang vs Goro, em que ele meio que tem uma revanche, já que o Grande Kung Lao era um Shaolin também. E lá Liu Kang derrota Goro. E depois Shang Tsung, o líder do torneio e simplesmente um dos caras mais poderosos que tinha naquele lugar, que Liu Kang consegue derrotar. E bem, depois da derrota de Shang Tsung, a ilha começa a simplesmente colapsar, e nisso acontecem os eventos de Mortal Kombat 2 logo direto, em que depois da ilha colapsar, todo mundo começa a escapar da ilha de alguma forma. Eventualmente, a equipe acabaria se reencontrando de novo, porque eles precisariam participar de um novo torneio Mortal Kombat. Só que dessa vez esse teria uma regra diferente. Primeiro, que ele não seria organizado na Terra, e sim em Outworld. O segundo é que esse torneio teria uma regra diferente, porque caso os defensores da Terra ganhassem, basicamente o Shao Kahn deixaria a Terra em paz. E caso ela perdesse, a Terra seria invadida. E bem, os defensores da Terra, agora com uma galera nova, como por exemplo o Major Jackson Briggs, que era basicamente o líder da Sonya Blade, e um descendente e melhor amigo do Liu Kang, o Kung Lao, que não confundir com o Grande Kung Lao, tá? O Grande Kung Lao é diferente do Kung Lao. E bem, além da galera nova que veio para ajudar, nós também temos inimigos novos, como por exemplo o Tartakan e o Baraka, as 2 assassinas de Shao Kahn, uma delas sendo Kitana, que acabaria se revelando na verdade uma aliada que quer derrotar e matar o Shao Kahn para vingar a morte do seu pai e de sua mãe, que resumidamente o Shao Kahn criou a Kitana como se fosse filha dela depois de matar o seu pai, absorver o seu reino, que no caso era o reino de Erdênia, e secretamente fazer um clone assassino dela. Clone esse que é conhecido como Milena, que possui DNA Tartakan, a raça do Baraka. Além disso, Sub-Zero acabaria ajudando a galera, junto com o Smoke, 2 membros do clã Lin Kuei. O Scorpion também estaria aqui para ajudar o Sub-Zero nessa jornada dele de proteger o plano terreno participando desse torneio. E se vocês não sabem do porquê que o Scorpion estaria ajudando ele, simplesmente porque o Kuai Liang, que é o segundo Sub-Zero que está nesse game aqui, o Scorpion decidiu proteger ele após matar o irmão dele. E não me pergunte a lógica disso, só aconteceu, sabe? Só sei. E fora o torneio, a galera ainda tinha a missão de resgatar a Sonya, que tinha sido sequestrada em Outworld. Não só a Sonya, como também o Kano, só que o Kano era para levar à justiça no caso. Tendo essas 2 missões em mente, que é resgatar a Sonya, levar o Kano à justiça e terminar o torneio,
No caso, são 3 missões diferentes, mas meio que resgatar a Sonya e pegar o Kano são no mesmo lance de missão. O torneio é meio separado e tal. Enfim, mais lutas acontecem durante o torneio, só que nenhuma delas é muito confirmada, com exceção novamente de uma luta em específico. Ou melhor, contra 2 lutas específicas daí, porque o Kintaro, que é basicamente um membro da raça Shokan, só que do clã dos Tigres, decide entrar no torneio para vingar a honra de Goro, que tinha supostamente morrido nos eventos de Mortal Kombat 1. Mas enfim, o Kintaro acaba lutando contra o Liu Kang, que derrota ele, e logo em seguida ele luta contra o Shao Kahn. E numa luta extremamente difícil, Liu Kang derrota Shao Kahn. E supostamente o plano da Terra deveria ser salvo, afinal o Shao Kahn fez aquela promessa e tal, mas obviamente ele não vai cumprir, né, porque ele é do mal. Ele decide tentar invadir a Terra, só que a Terra meio que tinha uma espécie de campo mágico de proteção. Campo esse que tinha sido feito pela mãe de Kitana, Sindel, que ao ver a destruição que Shao Kahn tinha causado no seu reino e a morte de seu marido, a mesma acabou decidindo se sacrificar para proteger a Terra de um mal parecido com esse. E assim, ao se sacrificar, ela acabou criando um escudo. Esse escudo seria quebrado por Quan Chi, um necromante maligno vindo do submundo. E no caso, o Quan Chi especificamente, eu vou contar em outro resumindo evento, porque ele faz parte na real na história do Mortal Kombat 4. Ele só é citado aqui futuramente, mas enfim. E bom, o Quan Chi, além de reviver a Sindel, acaba meio que jogando uma espécie de hipnose nela. E essa hipnose que ele acabou fazendo nela faz com que ela acreditasse que o Shao Kahn era seu verdadeiro marido e que Kitana era uma filha rebelde que traiu ele. E que Mileena era sua filha de sangue, tá? Não um clone feito com Kitana e tudo mais com o DNA Tatakani. E bom, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas os deuses ancestrais não eram para intervir caso Shao Kahn invadisse a Terra? Se o Shao Kahn estivesse tentando fundir os reinos, coisa que ele fez com a Edenia, por isso o reino meio que deixou de existir, sim, eles interveriam. Entretanto, o que o Shao Kahn está fazendo não é fundir os reinos, e sim apenas uma invasão, coisa que os deuses ancestrais não proibiram diretamente. Nisso cabe o Raiden, mais uma vez, a juntar os guerreiros da Terra com novos membros daqui e lutar contra essas forças do mal. E bom, para os membros que vocês já conhecem, como Johnny Cage, Sona, Liu Kang, Jax e companhia, os membros novos são Nightwolf, um indígena que tem conexão com o reino espiritual, o Cabal, que é basicamente um ex-membro da gangue do Black Dragon, ou Dragão Negro em português, cujo líder da gangue a gente já conhece, no caso é o Kano. E basicamente o Cabal é alguém que acabou sofrendo um acidente que deixou o seu corpo totalmente desfigurado, e depois de passar por uma cirurgia e alguns outros fatores, acabou lhe dando o poder de super velocidade e a habilidade de usar espadas ganso. Entretanto, ele ficou com essa aparência aí e com essa máscara devido a esse acidente. O Striker, que é um policial que é basicamente o escolhido, e o motivo de eu falar que ele é basicamente o escolhido, ele é basicamente o único policial que não foi afetado pelo Tornado de Almas, que é basicamente um tornado, bom, feito de almas. Almas essas que foram coletadas de toda a galera que vivia na Terra até então, exceto alguns guerreiros especiais que foram escolhidos por Raiden. E no caso, o Tornado acabou não pegando a arma do Striker, e sim apenas de seus companheiros. E a leal e protetora amiga de Kitana, Jade. E no caso de novas ameaças aqui, nós temos o Ermac, que é basicamente um conjunto de várias almas que foi feito por Shao Kahn, que tem poderes telepáticos. A Shiva, que é basicamente uma Shokan que foi designada pelo clã Shokan para participar do exército Shao Kahn de novo. Porém, diferentemente de Goro e de Kintaro, ela acabou sendo posicionada em uma forma diferente do exército Shao Kahn, já que antes os Shokans eram meio que segundo em comando. Coisa que depois das derrotas de Goro e de Kintaro acabou deixando de existir, já que a Shiva não é a segunda em comando, e sim Montaro, que é da raça dos Centauros, rivais da raça dos Shokans. Ah, eu esqueci de comentar, mas o Reptile, que surgiu no Mortal Kombat 2, ele retorna aqui. E ele é basicamente um Sauro que serve o Shao Kahn na esperança de ter sua raça revivida. Coisa que sabemos que nunca vai acontecer, né? Coitado dele. Mas, enfim. Além do Reptile, o Chameleon, que também é outro sauriano, também está no exército Shao Kahn. Lembrando que no caso do Chameleon com C, o Chameleon com K, que é exclusivo da versão de Nintendo 64, ela está contra o Shao Kahn, mas não necessariamente ajuda os defensores da Terra. Temos o Rain, que é basicamente um semideus que ainda não sabia que era um semideus, e esse lance dele ser um semideus seria contado futuramente. Temos o Noob Saibot, que também teria sua origem revelada futuramente, aliás, bem futuramente, lá na época do Mortal Kombat Armageddon, em que ele é basicamente o primeiro Sub-Zero revivido pelo Quan Chi. E uma ameaça que não está ligada diretamente ao Shao Kahn, mas ainda assim são ameaças, é Cyrex e Sector. Eles não são do exército Shao Kahn, mas são inimigos, principalmente do Sub-Zero nesse game, já que eles fazem parte do clã Lin Kuei que passou pela alternativa cibernética, que em resumo foi uma tentativa de forçar os ninjas do clã Lin Kuei a se tornarem cyborgs sem emoções, coisa que o Smoke acabou sendo capturado e passando, virando assim um Smoke robô. E bom, durante a invasão aconteceu várias batalhas, como por exemplo uma batalha que acabou causando a morte de Johnny Cage, uma batalha entre Kitana e sua mãe, a Sindel, que acabaria tendo suas memórias retornadas e ela acabaria saindo da hipnose de Shao Kahn, uma batalha entre Cyrex, Sector, Sub-Zero e Smoke, no qual acabaria com o Smoke voltando pro lado do bem, mas logo em seguida sendo capturado por forças do Shao Kahn,
E no caso do Smoke Robô, a gente só veria seu destino futuramente, lá no MK Deception e futuramente no MK Armageddon também. O Raiden deixaria de ser um grande deus ancestral protetor do plano terreno para se tornar um combatente, assim ajudando todo mundo a lutar contra o exército Shao Kahn. A morte de Shiva, que tinha sido empalado por uma lança por Shao Kahn após o Kano enganar ela. O Kano supostamente morrendo pra Sonya. E o Liu Kang deixando o Kung Lao lutar contra o Shao Kahn pra meio que deixar um gosto de tipo, ah, você também é alguém tão importante quanto eu. Infelizmente o Kung Lao não é o protagonista e ele acaba sendo brutalmente espancado pelo Shao Kahn. Inclusive a surra que ele levou foi tão enorme que o Liu Kang acaba partindo em fúria pra cima do Shao Kahn pra tentar matar ele e vingar Kung Lao. Coisa que acaba dando certo, o Liu Kang acaba matando o Shao Kahn. Lembrando que aqui o Shao Kahn estava basicamente bufado com a alma de todo mundo do planeta Terra, tá? E ainda assim o Liu Kang conseguiu derrotar ele, mostrando o grande poder que o campeão do plano terreno tem. E mesmo os guerreiros tendo bastante perdas durante essa batalha e invasão, o resultado dela foi positivo, porque o Shao Kahn supostamente morreu, e Sindel acabou assumindo o trono de Outworld, junto com Kitana como sua princesa. A Terra foi salva graças à ajuda de Liu Kang, e de alguma forma, depois desses eventos, o Johnny Cage ainda consegue ser revivido. No final, tudo parecia que ia acabar bem, até que Noob Saibot, conversando com o misterioso Quan Chi, acaba revelando que tudo isso aconteceu a mando de outro personagem. Mas isso é história para outro vídeo. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se já é inscrito e quiser entrar no nosso servidor do Discord, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Lembrando que o Discord é um aplicativo para mais de 14 anos. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link vai estar no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo.